Continuando a mensagem da palavra de Deus, se volte para Jesus enquanto é tempo. Então Jesus fala: acautelai-vos, estejam em alerta, vigiai, esteja atento aos sinais da vinda de Cristo, porque Jesus está voltando. Como eu já disse anteriormente, estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Então Jesus fala: acautelai-vos por vós mesmos, e não aconteça que os vossos corações fiquem sobrecarregados de glutonaria. O que significa essa palavra sobrecarregado? Ou seja, ficar pesado. A pessoa que comeu e bebeu em excesso, ela fica pesada. Tem outro termo, ficar empachado. Ela comeu tanto e bebeu tanto, ela não consegue mais consumir mais nada, porque ela está pesada, sobrecarregada, empachada, de tanto comer e beber em excesso. A Bíblia diz que a glutonaria é pecado. O que significa a glutonaria? A pessoa que come em excesso, come até passar mal, come até vomitar. Tem dois modos para a pessoa se alimentar: um pela necessidade do organismo e outra pelo sabor da comida. Quando a pessoa se alimenta pela necessidade do organismo, ela está satisfeita, ela come o ideal. Agora a pessoa que come pelo sabor da comida, ela já comeu demais e vai comer mais, tudo pelo sabor da comida. Então a pessoa que come em excesso é chamado de glutão, glutonaria, que é pecado. A palavra de Deus diz, Gálatas 5:21, glutonaria é coisas semelhantes a respeito das quais eu vos declaro, como já vos disse, que não herdarão o reino de Deus. Quem pratica a glutonaria e não se arrepende, não herda o reino de Deus. Outro termo, ele falou de embriaguez. O que significa essa palavra embriaguez? Significa intoxicação, beber bebida alcoólica, como vinho, cerveja, bebida forte, ou seja, cachaça. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10 diz: nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Bêbados.
Os bêbados que não se arrependerem não poderão herdar o reino de Deus. Outro termo que Jesus usou, os cuidados desta vida, que significa o excesso de atividade, como estudar, trabalhar, cuidar da família a ponto de perdermos o relacionamento com Jesus. O cuidado desta vida. Tem muitas pessoas que é muito o que trabalhar, muito o que estudar e cuidar da família, mas acaba se esquecendo de Jesus. Você tem que, em primeiro lugar, priorizar ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 33, buscai o Senhor, busque a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque a Deus, priorize o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, priorize a Deus, depois a família, o trabalho, mas em primeiro lugar a Deus. Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi Deus que criou o homem. Então o homem tem que priorizar o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Priorize o Senhor Jesus, que é o único digno de ser adorado, reverenciado. Então Jesus está nos dando os alerta para ficar atento, a não estar sobrecarregado das coisas deste mundo, a não ficar embriagado, a não estar em glutonaria, a não estar mergulhado nos prazeres desta vida, mas se atente para Jesus, que é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo está voltando. Se volte para Deus enquanto é tempo. Primeira Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 19. Se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você prioriza o aqui e o agora, e você não liga para a sua eternidade, você estará perdido, porque você só está priorizando o momento, o aqui e o agora. Você não está se preocupando com a eternidade. O importante é que você se preocupe com a sua eternidade. Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Só tem céu, lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo. Não existe purgatório. A Bíblia não menciona essa palavra, purgatório. Escute com atenção. Não priorize o aqui e o agora, porque senão você vai ser condenado. A nossa vida é muito mais que esse plano terreno. Tem um plano espiritual acima desse.
Portanto, que você priorize a Jesus, priorize o Santo Evangelho. A Bíblia diz, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são daqui da terra. Buscai e pensai, indica desejo e prioridade. Deseje a Deus, deseje buscar ao Senhor Jesus. Pense nas coisas do alto. Priorize a Deus, priorize o Santo Evangelho. Como eu já disse, o homem sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição, para a condenação eterna. Se volte para Jesus, porque Jesus Cristo está voltando. A Bíblia diz, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18: não atentando nas coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, as que não se veem são eternas. Priorize a Deus, priorize o que é eterno, não priorize o temporal, o passageiro, porque tudo passa. Mateus 24, 35, Jesus falou: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se volte para Jesus, se arrependa, enquanto é tempo. Se arrependa. Abandone o álcool, abandone os prazeres desta vida, antes que esses pecados te levem à condenação. Primeira carta de João 2,15 diz: e não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem com sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Busque a Deus, busque a vontade do Deus Todo-Poderoso. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida significa dinheiro, poder e sexo. Todo ser humano sem Deus busca isso, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre na sua presença. Jesus Cristo está voltando. Se volte para Deus, abandone os prazeres desta vida, abandone o pecado, enquanto é tempo. Não ame o mundo, não ame os prazeres desta vida, mas ame o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Obedeça o Santo Evangelho. A Bíblia diz lá em Marcos 1,15: arrependai-vos e crede no Evangelho.
A Bíblia diz lá em Atos 3,19: arrependai-vos e convertei-vos, para que sejam apagados, cancelados vossos pecados. Jesus te quer no céu com Ele, mas você quer isso? Você quer o céu? Todo mundo quer o céu, mas não quer abandonar as suas práticas, os seus pecados. Deixa eu te avisar, não dá para entrar no céu com pecado. Nem tente fazer isso. Se você tentar entrar, você vai ser lançado para o lago de fogo e enxofre. Arrepende-te enquanto é tempo. A Bíblia diz, Apocalipse 22:14: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Só dá para entrar no céu se arrepender dos pecados, renunciar, abandonar e obedecer a Jesus. Para entrar no céu, tem que nascer de novo. A Bíblia diz lá em João 3:3: na verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nascer aí significa nascer do alto, nascer de Deus. Sem um novo nascimento, ninguém será salvo. Sem arrependimento, ninguém será salvo. Mas há uma esperança para a tua vida, e a esperança é Jesus. A Bíblia diz, primeira carta de João 1:9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse seus pecados a Jesus. A Bíblia diz lá em João 6:37: pois aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus quer ouvir a tua petição, quer ouvir o teu clamor. Se volte para o Senhor Jesus, clame a Ele. Olha o que aqui diz o Salmo 51:17: um coração quebrantado e contrito não despreza a Deus. Se quebrante, se humilhe diante de Jesus. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo Ele vos exalte. Se humilhe diante de Jesus. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 6, que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste ao soberbo. Deus enfrenta o soberbo. Abandone esses pecados, abandone o erro, abandone os prazeres, abandone o álcool, o tabaco, a prostituição, o adultério, a mentira, o ódio, a vingança. Abandone essas coisas e se volte para Deus. Se humilhe diante de Jesus. Ele quer te ouvir. Como diz a palavra de Deus: vinde a mim, pois estás cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Um dia todos nós prestaremos conta diante de Jesus. A pessoa pode estar muito bem, se divertindo,
dando gargalhada, mas um dia vai estar diante de Jesus para prestar conta. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.